Eu quero conversar com você no programa Expondo as Escrituras sobre uma igreja que impactou o mundo. Este é o sonho, esse é o desejo mais ardente do meu coração, certamente do seu também, de ver uma igreja que vai impactar o contexto, a cidade, o estado, a nação e reverberar essa influência para além fronteiras. O livro de Atos retrata sobre esta igreja. Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, antes de ir assunto aos céus, deu uma ordem expressa aos discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esses discípulos eram 120 pessoas, e todas as pessoas da Galileia, aqui em Jerusalém, na Judéia. Certamente era o pior lugar para eles, era o lugar que eles menos gostariam de ficar. Ali eles viram Jesus ser preso, ser cuspido, esbordoado, levado ao governador romano, humilhado, vilipendiado, surrado, condenado. Ali eles viram Jesus caminhar pelas apinhadas ruas de Jerusalém, debaixo de um lenho maldito, sob os apulpos e vaias de uma multidão ensandecida. Ali eles viram Jesus ser crucificado, sepultado. Ali a fúria das autoridades religiosas, ali a desconfiança do poder romano conspiravam contra eles. Mas Jesus diz: permanecei na cidade. Não fujam não, permaneçam, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esses 120 discípulos que viram Jesus subir aos céus, recebendo esta palavra dele, foram todos para o cenáculo, o mesmo local que Jesus instituíra a ceia. E diz a Bíblia em Atos 1,14 que todos perseveraram unânimes em oração. Uma só mente, um só coração, um só propósito, um só alvo, um só desejo. E eles oraram até que, no caso, 10 dias ininterruptos. Quando então, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, 9 horas da manhã, assentados estavam no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, com grande poder, em línguas como de fogo, um vento como vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos passaram a falar as grandezas de Deus. Como a cidade estava numa festa, a festa das primícias, das colheitas, a festa do Pentecostes, a multidão se ajuntou. E a multidão olha a cena e com ceticismo pergunta: o que quer isso dizer? Outros com preconceito disseram: são galileus. Outros com zombaria disseram: estão bêbados. Então o apóstolo Pedro levantou-se e disse: não estamos bêbados. O que está ocorrendo aqui é o que profetizou Joel, que Deus derramaria do seu Espírito nos últimos dias. E esse derramamento quebraria barreiras. Barreira, por exemplo, de gênero. Vai ser sobre filhos e filhas. Derrubaria barreira etária sobre velhos e jovens. Barreira social, até sobre as servas e os servos eu derramaria do meu Espírito. E então, depois de explicar isso, Pedro começa a pregar, e prega um sermão cristocêntrico, sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. O sermão de Pedro foi claro na sua mensagem, um sermão cristocêntrico. Ele foi categórico em sua exigência, arrependimento. Ele foi específico na promessa.
Esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta mensagem foi absolutamente vitoriosa nos seus resultados. Quando Pedro termina de pregar, o apelo não parte dele para o auditório, mas do auditório para ele. O que vamos fazer diante disso? E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, como resultado desta mensagem poderosa, pregada por um homem cheio do Espírito Santo, leva cerca de 3.000 pessoas à conversão, que são batizadas no mesmo dia, formando então aquela comunidade, a igreja cristã de Jerusalém. E esta igreja passou a ter marcas que impactaram o mundo. A primeira marca que eu quero destacar nesta igreja foi o seu compromisso com a palavra de Deus. O verso 42 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com a proclamação da palavra de Deus, com a pregação genuína da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Esta palavra que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Esta palavra que tem vida em si mesma e não volta para Deus vazia. Esta palavra que é fogo, que é martelo que debulha a penha. Esta palavra que é a espada do Espírito. Esta palavra que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Esta palavra que restaura a alma, que ilumina os olhos, que alegra o coração, que dá sabedoria aos simples. Esta palavra que é mais preciosa do que ouro e mais deliciosa do que o mel e o destilar dos favos. Posso garantir a você, a palavra de Deus é insubstituível. Uma igreja pode ter templos modernos, pode ter pregadores eloquentes, pode ter músicos excelentes, pode ter projetos sociais robustos, mas sem a palavra de Deus, sem a centralidade da palavra, sem a supremacia das Escrituras e a primazia da pregação, esta igreja não passará de um clube religioso e nada mais. A palavra de Deus é absolutamente vital para o crescimento de uma igreja que vai impactar o mundo. Nós devemos dar o trigo da verdade, não a palha dos sonhos, das revelações humanas, forâneas às Escrituras. Esta igreja impactou o mundo, porque a palavra de Deus estava no centro da sua vida. Segundo lugar, uma igreja que impactou o mundo era uma igreja comprometida com oração. Esta igreja aprendeu a orar com Jesus. Os apóstolos aprenderam a orar com Jesus. E agora, porque os líderes são homens de oração, a igreja também persevera nas orações. É uma igreja que ora, que persevera na oração. A liderança desta igreja ora. Pedro e João estão indo para uma reunião de oração quando um homem paralítico é curado na porta do templo. Esta igreja ora numa hora de terrível e amarga perseguição, e a casa onde estão treme, o Espírito Santo é derramado e eles pregam com mais ousadia. Esta igreja ora porque os apóstolos tomaram a decisão em Atos 6, versículo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esta igreja ora porque o seu líder, diácono Estevão, mesmo sendo apedrejado e martirizado, ele ora e entrega o seu espírito ao Senhor. Esta igreja ora, e Filipe está lá em Samaria orando e pregando aos samaritanos, e o Espírito Santo é derramado. Saulo de Tarso, convertido, está orando. Pedro, antes de ir para a casa de Cornélio, está orando em Jope. Pedro está preso na segurança máxima de Herodes Agripa I, e a igreja estava unida em oração em seu favor.
A igreja de Antioquia da Síria está orando e jejuando quando o Espírito Santo diz para ela: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Paulo e Silas estão presos em Filipos e eles estão orando. O apóstolo Paulo está enfrentando um naufrágio com mais de 276 pessoas e ele está orando. A igreja caminha de joelhos. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Quando a igreja ora, ela aciona o braço do Onipotente e ninguém pode deter a mão de Deus de agir. Mas em terceiro lugar, a igreja que impacta o mundo é uma igreja comprometida com adoração. Esta igreja louvava a Deus com singeleza de coração, com prazer, com alegria. E eu quero lhe dizer que a adoração é a finalidade principal da igreja. Não é missões, é adoração. Porque Deus é o centro do universo, o homem não. Missões só existem porque não existe adoração. Nós fazemos missões para que as nações conheçam a Deus e o adorem. Haverá um dia em que nós não precisaremos mais fazer missões, mas a adoração perdurará por toda a eternidade. Quando nós estivermos no paraíso, no céu, na casa do Pai, não vai ser mais preciso fazer missões, mas nós vamos adorar e adorar e adorar aquele que é digno de receber toda a glória e toda a honra. Os nossos irmãos puritanos, ao escreverem os nossos símbolos de fé, perguntaram: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos criados para isto, para o louvor da glória de Deus, para nos deleitarmos em Deus. Ele é melhor do que as suas dádivas, o doador é melhor do que as suas dádivas e o abençoador é melhor do que as suas bênçãos. Deus é o centro da vida, do culto, da igreja. Deus é a razão da nossa própria vida. Portanto, a adoração tem lugar preeminente na igreja que impacta o mundo. Mas em quarto lugar, esta igreja que impacta o mundo é uma igreja que desfruta de comunhão. Havia um só coração, uma só alma, uma só mente, um só propósito. Eles se reuniam no templo diariamente e repartiam um pão de casa em casa. Eles tinham tudo em comum. A vida comunitária era a expressão do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua vida e a bênção para sempre. A sociedade olhava para a igreja e a igreja desfrutava da simpatia de todo o povo, porque via como aqueles irmãos se amavam, como cuidavam uns dos outros, como ninguém tinha necessidade sem ser suprida. Eles estavam vivendo em plena harmonia com Deus e uns com os outros. E, na verdade, uma igreja não está credenciada a pregar para os de fora se ela não tem íntima relação de comunhão uns com os outros. Não basta a relação apenas vertical, é preciso também ter uma relação adequada e saudável horizontalmente. Somos uma só igreja, somos um só rebanho, somos um só corpo, somos uma só noiva, somos o povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não podemos ter disputas, querelas, brigas, contendas, dissensões, ciúmes, invejas. Nós precisamos buscar viver em harmonia, em amor uns pelos outros. E, aliás, foi Jesus quem disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A marca de uma igreja verdadeira, a marca de uma igreja que impacta o mundo, é uma igreja que tem a palavra, que vive uma vida de oração, que adora a Deus, que tem comunhão uns com os outros. Nisto, então, os homens saberão que somos discípulos de Jesus. Mas, nesta breve palavra que eu quero lhe dar sobre a igreja que impacta o mundo, essa igreja crê nas intervenções
soberanas e sobrenaturais de Deus. A igreja caminhava sob o temor do Senhor, e enquanto isso o Senhor fazia prodígios e maravilhas por intermédio dos apóstolos. A igreja acreditava no sobrenatural, na manifestação poderosa de Deus, nos prodígios divinos. Você vai encontrar isso na pregação poderosa de Pedro. Você vai encontrar isso na cura do paralítico na porta do templo. Você vai encontrar isso quando a casa treme e eles são cheios do Espírito Santo. Você vai encontrar isso com a presença de Filipe em Samaria, um diácono da igreja, fazendo grandes prodígios e maravilhas. Você vai encontrar isso com a conversão sobrenatural do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Você vai encontrar isso de uma maneira tão linda, a obra de Deus milagrosamente sendo feita lá na primeira viagem missionária de Paulo. Você vai encontrar isso com um milagre acontecendo em Filipos, um terremoto, as cadeias se rompendo, mas ninguém morrendo e ninguém fugindo de uma prisão romana. O livro de Atos é o livro dos milagres de Deus na vida da igreja. Porque Deus é imutavelmente o mesmo. Não é verdade que o tempo dos milagres cessou. Não, não cessou porque Deus trabalha até agora e Jesus trabalha também. Ele pode tudo quanto Ele quer. A história está pontilhada dos grandes feitos de Deus, dos grandes prodígios de Deus, e ainda hoje Ele pode fazer o impossível dos homens, curar os enfermos, libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filho, fazer prodígios extraordinários do seu poder, para o louvor da sua glória, para testemunho do próprio Evangelho. Mas, finalmente, esta igreja que impactou o mundo, uma igreja que experimentou um crescimento exponencial. Ela começa com 120, no Pentecostes ela passa para mais de 3.000 membros, porque só naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Depois ela passa para 4.000 membros. Depois o número dos discípulos se multiplica. Depois uma multidão é agregada. Depois igrejas no plural são plantadas. E em menos de 50 anos essa igreja sai de Jerusalém, avança para as províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, chega até Roma. Em menos de 3 séculos, o cristianismo já tinha tomado conta do Império Romano, reconhecido como religião oficial do Império. Esta é uma igreja que entende que é Deus quem acrescenta, não é o homem, porque o crescimento da igreja é uma obra de Deus. Foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Paulo entendeu isso. Quando escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Quando a igreja vive um estilo de vida, Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Quando foi perguntado qual é a pergunta errada, segundo Rick Warren, o que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa. O que está impedindo a igreja de crescer? A igreja é um organismo vivo. Se ela tem a palavra, se ela tem vida de oração, se ela adora a Deus, se ela tem comunhão, se ela crê nos prodígios divinos, se ela experimenta uma vida abundante e superlativa de amor a Deus e ao próximo, então o próprio Deus acrescenta a ela dia a dia os que vão sendo salvos. A igreja de Jerusalém impactou a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia impactou a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso impactou a província da Ásia Menor. A igreja chega até Roma. O evangelho está se espalhando com grande graça e poder, e esta igreja impacta o mundo inteiro. Nós também precisamos impactar o mundo, tão sofrido, tão ferido, tão machucado, tão desacreditado, tão sem esperança. A igreja de
Deus, a igreja do Deus vivo, precisa ser uma porta de esperança para este mundo, anunciando a ele a única mensagem que liberta, que transforma, que salva, o evangelho da graça do Senhor Jesus. Que sejamos parte desta igreja, que sejamos esta igreja, a igreja viva, a igreja que impacta o mundo. Deus abençoe sua vida.